Olá, meu nome é Lucileia, eu sou uma das integrantes do grupo Luto no Luto, que acontece na paróquia do Bom Pastor, nas dependências da paróquia, Centro de Pastoral Bom Pastor, ao lado da Matriz Bom Pastor, aqui em Barbacena. Esse grupo Luto no Luto é um grupo de apoio às pessoas que perderam seus entes queridos. Todos nós que lá estamos, todos nós perdemos um ente querido e existem até algumas pessoas que perderam a família toda. Perderam, entre aspas, porque a morte não é uma perda. Nós não perdemos ninguém que vai morar em outra cidade. Quando um ente querido nosso muda de cidade por questões de trabalho ou para estudar, ninguém diz que perdeu esse ente querido. A morte também é a mesma coisa. E as pessoas caminham com uma visão errada sobre a morte. E esse grupo, ele é muito importante, muito importante. Ele faz muito bem para todos nós que estamos lá. E cada um é uma peça muito importante dentro do grupo. Ninguém é mais do que ninguém ou menos do que ninguém. Somos todos peça de uma engrenagem, né? Que para funcionar tem que estar com todas as suas partes ali. E o que eu quero chamar a atenção? Eu vou dividir com vocês aqui rapidamente um pequeno trecho do Catecismo da Igreja Católica, todos nós devemos ter, onde fala a visão cristã da morte. É expressa de forma privilegiada na liturgia da igreja. A liturgia da igreja, numa celebração de exéquias, traz para nós essa verdade aqui da fé cristã católica. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, esse corpo aqui, essa carne, que São Paulo apóstolo chamava de tenda. Esse corpo, desfeito esse corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último, que é o destino da alma. O destino da alma o destino da alma acontece na nossa vida terrestre. É aqui, vivendo corpo e alma, que decidimos o destino terrestre, o destino celeste, divino. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais às outras vidas terrestres. Uma vez morto, uma vez que a gente passa pela morte, nunca mais nós voltaremos aqui. Esse corpo, essa morte, essa Lucileia aqui. Não tem como eu voltar numa outra pessoa, numa outra vida, como uma outra pessoa. O homem deve morrer uma só vez, está escrito na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia deixa claro, não é invenção da igreja, não é invenção da Lucileia, é a Bíblia que traz, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, deixa para nós a certeza de que existe uma só vida, mas uma vida que tem um destino, que é uma alma que tem um destino após a morte. E é para isso que eu estou aqui hoje, para convidar vocês. Aqui é muita coisa, eu não vou ler tudo não, porque não dá tempo, mas eu estou aqui agora para fortalecer e para convidar você. Se você perdeu um ente querido, se você conhece alguém que perdeu, convida
para fazer parte do Luto no Luto. Convida para estar junto conosco. Lá tem tantas pessoas amigáveis, é tão gostoso participar do grupo. Não é um grupo melancólico, onde a gente vai ficar falando lá de coisas assim terríveis, coisas tristes. Não, é um grupo que traz esperança. É um grupo que vai mostrar para você o outro lado da morte que você ainda não conhece. Quando morre um ente querido nosso, fica um buraco, aparecem milhões de interrogações. Mas e agora? Onde está meu ente querido? O que acontece com ele? Existe vida após a morte? Como que é tudo isso? Lá no grupo nós vamos te mostrar, nós vamos tratar de todos esses assuntos, nós vamos te escutar, porque às vezes, diante da morte, nós queremos falar e não tem quem escuta, porque existe um medo muito grande das pessoas no mundo da morte. Muitas pessoas não querem falar da morte e não querem nos escutar, porque a gente quer falar. Se eu perdi, eu não perdi. A minha filha já vive a vida celeste. Então, eu falo dela, eu quero falar da minha filha. E eu falo com amor. E eu não tenho dor, eu tenho saudade. Por quê? Porque eu entendi, após a partida dela para a vida celeste, quando eu fiquei aí também com milhões de interrogações, e eu fui buscar todas as respostas na minha igreja, na igreja católica, no catecismo católico, em tudo da igreja, na Bíblia, nos dogmas de fé, na vida dos santos, tudo que a igreja católica tem, que é verdadeiro. E hoje eu estou no grupo para ajudar a compartilhar. E eu te convido a participar do grupo. A sua presença é muito importante. Você pode pensar que você não tem algo a oferecer, mas tem. Ninguém passa por essa experiência à toa. Ninguém. Todos nós vamos passar. E a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Alguns já foram na nossa frente, né? No caso, a minha filha foi na minha frente. Não deveria, né? Mas ela foi na minha frente. Porque antes de eu ser mãe dela, Deus, né? Ela tem um pai, que é o Pai do céu, nosso Deus, né? Jesus Cristo, que passou pela morte igual a nossa morte, né? Igual que eu falo em termos, porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, não pelo pecado dele, porque Jesus não tem pecado, mas para nos conceder a ressurreição e essa vida eterna, Jesus passou pela morte. Então não tem como eu dizer que Jesus não conhece a minha dor. Além de Jesus passar a dor da morte, que nós ainda vamos passar, Jesus passou pela experiência de perder o pai dele, o pai espiritual, São José. Jesus teve que despedir do pai dele. Às vezes a gente fala assim, dor de ninguém é igual. Eu não posso dizer para ninguém, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso. Eu não posso chegar perto de uma mãe que sua filha partiu ou seu filho partiu para a vida eterna e dizer para ela assim, eu sei o que você está sentindo. Eu não sei. Dor de ninguém é igual. Jesus passou, ele perdeu, São José, ele teve que despedir de São José. São José partiu antes de Jesus para a vida eterna. Jesus teve que despedir de Lázaro. Jesus chegou, Lázaro já estava morto, o melhor amigo de Jesus. E mesmo Jesus sabendo que ressuscitaria Lázaro naquele instante, que Jesus ressuscitou Lázaro naquele momento, Marta e Maria chegam até Jesus chorando a dor da morte e Jesus chora junto com elas, porque a morte dói. Então, por favor, participa, vem conosco, vem entender a morte. A morte, ela é um mistério, mas nós temos
onde nos basear para entender o que acontece e o que é a morte, a visão da morte na perspectiva cristã. Eu te aguardo, vem conosco, vem participar, vem somar, vem se abrir, vem participar que você vai ver que é uma maravilha, que é uma bênção. Um abraço, fiquem todos com Deus.